Olá, tudo bom com você? Eu sou Rutiana Sobrinho, seja muito bem-vindo. Eu estou aqui todos os sábados, às 13 horas da tarde, trazendo conteúdo de modelagem e costura de roupas. Se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever no canal. E para todos que estão assistindo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Aliás, o vídeo de hoje é resposta a uma seguidora aqui do canal. Nós vamos conversar hoje sobre tecidos com listras. Então, bora lá aprender? Para a aula de hoje, eu também vou usar os moldes em tamanho miniatura, como eu já tenho feito em outros vídeos. Fazendo o molde desse jeito, fica mais fácil de você visualizar em casa e também mais fácil de manusear aqui. Agora, caso você queira ter os moldes dessa forma, para você estudar aí na sua casa, ver algum modelo e desenvolver a modelagem, porque você vai gastar menos papel e fica mais fácil também de guardar. Para fazer esses moldes, você vai precisar da régua escalada. Eu fiz ela em tamanhos diferentes, ó, em escala diferente, e aí quando eu quero um molde menorzinho, eu uso esta, e quando eu quero um pouquinho maior, eu uso esta. Caso você queira fazer o seu molde assim, eu já tenho um vídeo dessas réguas aqui, que eu vou deixar aqui em cima para você clicar e assistir. Eu estou gostando muito de utilizar os moldes assim, porque olha, fica mais fácil para guardar. Então, eu já tenho eles todos aqui já guardadinho numa pasta com plástico, ó. É até uma pasta que guarda exame, aí é mais fácil, né, de guardar dessa forma e mais fácil de utilizar aqui para você visualizar. Então, vamos lá, vamos tentar desenvolver um raciocínio aqui sobre tecidos com listras. Eu só tenho esses dois tecidos com listras aqui em casa, então eu peguei alguns retalhos brancos que eu tenho aqui e risquei umas listras neles para desenvolver aqui a ideia junto com você. A primeira coisa que você precisa de saber é que tecidos que precisam de encaixe, como é o caso da listra, gasta-se uma quantidade maior de tecido para fazer o modelo. O ideal é você saber o modelo que você vai fazer e fazer um cálculo antes de sair de casa para comprar o tecido, para não correr o risco de perder o seu tempo, perder às vezes o modelo por conta de faltar tecido para aquele tipo de modelo. Eu tenho aqui no canal alguns vídeos dando dicas de tecidos, eu vou deixar aqui em cima para você assistir. Dá uma olhadinha porque tem bastante informação nesses vídeos, principalmente para você que é iniciante. A segunda coisa a se saber é o sentido das listras. Eu tenho aqui dois tecidos com listras diferentes e os dois estão com as listras na mesma posição, ou seja, no sentido vertical. E como que eu sei disso? Eu sei por conta da orelha que está aqui, ó. Os dois lados, a orelha está na mesma posição. Se eu tivesse colocando um molde em cima desse tecido aqui para cortar, como normalmente se corta, acompanhando o fio do tecido, ele ficaria desta forma. Ou seja, as listras ficariam nesse sentido aqui no molde. Da mesma forma aqui, ó. Se eu tivesse usando esses tecidos que eu estou demonstrando aqui para cortar da forma como eu falei anteriormente, no corpo as listras ficariam da forma que está aqui nesse modelo, ó, no sentido vertical. Agora, se eu tenho um tecido que as listras estão no sentido horizontal e eu corto a peça, como eu falei anteriormente, acompanhando o fio do tecido, quando eu finalizar a peça, as minhas listras também vão ficar no sentido horizontal, como esses dois modelos, ó. É muito comum os estilistas utilizarem as listras para fazer um designer na peça. Você pode observar nessa saia, aqui na parte inferior, as listras estão aqui na diagonal e na parte superior as listras estão na vertical. Outro modelo é esta bermuda aqui, ó, que as listras fizeram um design, encostando aqui, formando uma espécie de V na parte da frente da bermuda. E antes que você saia por aí querendo fazer o mesmo, você precisa de entender um pouco sobre o caimento do tecido, como ele se comporta no seu corpo.
Uma peça cortada no sentido do fio do tecido, ou seja, paralelo à orelha, tem um caimento diferente do que uma peça cortada no sentido atravessado e do que uma peça cortada no sentido enviesado. Cortado no sentido do fio do tecido, a peça fica com bom caimento porque o fio cai em direção ao chão. Isso faz com que a peça fique melhor no corpo. Cortado no sentido atravessado, o tecido vai ficar mais armado. E cortado no sentido enviesado, o tecido vai ficar mais flexível, mais solto, mais maleável. Então, sabendo essas informações, você precisa de raciocinar isso na hora de cortar a peça, caso você queira fazer algum detalhe modificando a posição do fio. Repare nessa bermuda novamente. Ela foi cortada no sentido enviesado. E como que eu sei disso? Primeiro que eu olhei lá no plano de corte da revista e está no sentido enviesado. E segundo que, observando a bermuda, eu vejo uns gominhos nela aqui, como se fosse uma saia godê, por exemplo, que forma aquelas ondinhas. Então, eu vejo aqui nessa bermuda. Você sabendo qual vai ser o comportamento do tecido depois, faz com que você escolha a forma correta de cortar, porque você sabe como ele vai se comportar. Então, vou tentar te mostrar como que é lá no plano de corte. Então, aqui é o plano de corte da bermuda. Você pode observar que os moldes eles estão atravessados no tecido, ou seja, eles estão no sentido enviesado. Aqui de um lado e de outro é a orelha, ó. Eu até dei uns riscos aqui, não sei se você está conseguindo ver, para você entender que o tecido que está aqui é igual a esse tecido aqui, ó. Então, normalmente a gente corta a bermuda assim, ó, né? Então, nesse caso, foi cortada assim, ó, atravessado no tecido, para que quando juntasse a listra formada nesse tecido com a do outro lado, da parte da frente aqui, fizesse o design que eles quiseram aqui, ó. Vendo? Forma uma espécie de V quando junta essa parte com essa. Então, se você souber o comportamento do tecido depois de cortado, você vai saber escolher a posição que você quer para o resultado final da sua peça. O que acontece muitas vezes é que a empresa compra um tecido branco e manda estampar do jeito que ela quer. Então, imagine que esse tecido aqui seja branco, aqui eu tenho a orelha, e aí eu mando estampar no sentido aqui vertical, e eu pego o mesmo tecido branco e mando estampar no sentido atravessado ou no sentido diagonal. E aí eu posso fazer esses designs assim, mas mantendo o fio do tecido na peça. Aí não vai dar diferença no comportamento do tecido. O que pode você fazer aí é achar um tecido que seja assim, já estampado dessa forma. E aí você vai manter o fio do tecido, porém você pode brincar com as estampas, porque ela já foi estampada dessa forma. Agora, no caso dessa saia aqui, eu não tenho a modelagem dela aqui, mas dá pra ver que daqui pra baixo ela foi cortada realmente diferente, porque ela tá formando assim uns gominhos, como foi feito na bermuda que eu falei anteriormente. Tá dando até um papo aqui embaixo, ó, aqui em cima. Então dá diferença na hora de você vestir a peça, você vai ver que aqui tem diferença dessa pra essa. Eu disse no início que a gente deve fazer uma observação das listras, porque existem vários tipos de listras. No caso desse modelo, eu tenho uma listra com a largura de 1 centímetro mais ou menos, e elas todas são padrões, todas estão no mesmo tamanho, na mesma espessura. Mas às vezes você vai encontrar tecidos em que as listras têm uma padronagem um pouco diferente, que é o caso desse modelo aqui, ó. Eu tenho uma listra mais larga e uma listra mais fina. E talvez se você pegar um tecido igual esse, se você não observar direito, pode ser que você faça desencontrado as listras porque achou que inicialmente não tinha listra. E normalmente se casa, né, a listra de um lado com o outro. Aqui não está casando porque a modelo, a posição que ela ficou aqui ficou desencontrando, mas provavelmente está encontrando aqui. Por que eu falo provavelmente? Porque tem pessoas que fazem, hoje em dia, estilistas, né, fazem modelos com as listras desencontrando.
Apesar que, olhando bem, pode ser que esse tecido não seja como eu estou pensando, de uma listrinha fininha só, porque eu estou vendo outra aqui, ó, desregular. Então, você tem que observar o tecido para ver se você vai encaixar as listras, para ver se o tecido pede esse encaixe, né? E se você vai fazer desencontrado as listras, porque o modelo é seu, você faz da forma como você quer. Existe um padrão, mas nada impede você fazer diferenciado. E aí você vai encontrar diversos tipos de listras, umas mais largas, né? Umas mais largas e finas, outras mais largas, médias, né? Não tão finas, e outras igual essa aqui, ó, de diversas cores. E aí você tá vendo aqui na lateral do vestido, tá bem encontradinho, ó, verde com verde, azul com azul, preto com preto, e a espessura também, ó, fininhas assim, mais larguinhas, né, padrão de uma cor só. Ó, bem mais fininha, né, que chamam-se de risca de giz, né. Ó, outras em outra padronagem, ó, fininha, depois vai aumentando a largura. Aqui finas e largas de cores diferentes. Então, existem vários tipos de listras, né? E a listra, ela não sai da moda, né? Você pode olhar aí na história que sempre tem roupas com listras. E aí, voltando ao tecido que eu mostrei inicialmente, talvez você olhando aí não perceba que ele tem listra por conta dele não ser uma listra muito padrão, né? Muito certinha. Tem alguns riscos aqui diferenciado e tal. Mas imagina esse tecido, aqui a listra dele é de comprido, né? No sentido vertical. Mas imagina que seja no sentido horizontal. Vou colocar aqui uma do lado do outro para você perceber. Aqui tem pouco tecido, até fica ruim para acertar. Mas ó, observa que eu tenho uma padronagem roxo com roxo, verde com verde, roxo com roxo. Aí, no caso, se eu fosse fazer uma roupa, encaixando as listas, eu teria que colocar essa junto com essa. E aí é onde que às vezes gasta mais tecido, por conta de eu ter que ajustar o tecido e colocar o molde de jeito que encaixe uma lista na outra. Então tem que observar bem o tecido por conta disso, porque tem listras que são bem definidas e tem outras que são desencontradas, irregular, né? Quando a lista é no sentido vertical, você tem que observar da mesma forma, porém, dá menos problema do que no sentido horizontal. Observa essa blusa no sentido vertical, o que talvez você vai querer casar aqui é ombro com ombro, algum outro detalhe que tem aqui, algum recorte, enfim. Mas aqui no sentido atravessado, ou seja, no sentido horizontal, que normalmente as pessoas fazem é querer casar parte da frente com a parte das costas. E aí é onde que começa a dificuldade de muitas pessoas. Na hora de posicionar o molde, na hora de posicionar o tecido, são muitos detalhezinhos que tem que se observar antes de cortar para você não errar. Vou pegar o meu tecido, que é no sentido vertical, e vou posicionar ele aqui como se ele fosse no sentido horizontal, ou seja, no sentido atravessado. Só para exemplificar aqui. Normalmente, a gente corta o tecido da seguinte forma, encostando direito com direito. Você faz isso, né? Posiciona o molde lá e corta. Porém, quando o tecido é listrado, eu gosto de deixar a parte do direito para fora, para ficar mais fácil de visualizar e fazer o encaixe melhor. Porque tem tecidos que quando você vira assim, você não consegue visualizar o lado direito. Esse aqui até dá para ver um pouco, mas tem tecido que é totalmente branco aqui e aí você não vai conseguir visualizar. E aí eu gosto de fazer dessa forma, deixar o direito para cima. Eu posicionei o tecido um ao lado do outro, de forma que as listas também fiquem aqui uma ao lado da outra. E eu tenho aqui dois moldes, frente e costas, e as laterais também estão aqui uma ao lado da outra.
Se eu quero que as listras casem nas laterais, eu tenho que pegar o meu molde frente e posicionar de forma que ele fique igualzinho com o molde costas. Então eu já vi aqui que minha lateral está batendo certinho aqui com a frente e costas. Então eu posiciono o meu molde aqui abaixo da listra, na parte da frente. Se eu colocar a parte das costas acima da listra, por mais que eu tente depois, eu não vou conseguir encaixar frente e costas. Então, se eu posiciono aqui abaixo da listra, eu tenho que colocar aqui também abaixo da listra, para casar. Isso numa padronagem que é igual. Você pode observar que todas as listras têm o mesmo tamanho, a mesma proporção e a mesma cor. Agora, se eu estou com um tecido que é irregular, digamos que seja um tecido branco e que ele tenha somente uma listrinha fininha, uma listra fina espaçada, por exemplo. O que eu tenho que definir aqui é onde eu quero aquela listra. Digamos que eu queira a listra aqui no molde frente, bem na linha do quadril onde está riscado aqui. Eu vou posicionar o molde em cima daquela lista onde está riscado no tecido. A mesma coisa eu vou fazer aqui com o molde costas. Eu vou posicionar a parte onde está riscada aqui no quadril em cima exatamente da lista, para quando eu juntar as duas partes, frente e costas batem naquele mesmo local no molde aquela lista. Uma outra técnica mais eficaz ainda é você pegar um dos moldes, colocar aqui no tecido, posicionando no fio correto, ou seja, medir do fio do tecido marcado no molde até a orelha, imagina que aqui esteja a orelha, o mesmo valor que dá embaixo tem que dar em cima, isso é posicionar o fio corretamente. Aí eu vou marcar aqui na parte de baixo dele, encostando na linha aqui da listra. Então, eu estou encostando na parte de baixo da listra. Se eu quiser, eu posso encostar na parte de cima também, mas eu escolhi aqui a parte de baixo. Aí, no meu caso aqui, eu pulei uma listra, marquei a próxima. Para marcar a próxima listra, eu tenho que marcar a parte de baixo dela e a parte de cima. Aí, eu pulo uma, marco outra. Pulo uma, marco outra. Poderia pular de 2 em 2. O importante aqui é o mesmo processo que eu fizer aqui, eu repetir ele aqui na parte das costas. Eu tenho que manter o fio bem certinho para que o outro lado do molde também esteja correto a listra. E aí eu vou fazer a mesma coisa, ó. Tá posicionado ali, eu venho cá, marco a listra, pulo uma, marco outra, pulo uma, marco outra. Então, tá posicionado correto. Vou repetir o mesmo processo do lado de cá. Então, eu posiciono o molde no fio do tecido, né? E faço a mesma medição, encostando na parte de baixo da linha e vou fazendo a mesma coisa. Pulo uma, marca outra, pulo uma, marca outra, pulo uma, marca outra. Fazendo assim, os dois lados vão bater certinho e a parte, no caso aqui da bermuda, a parte interna também. Aqui eu estou explicando um modelo de roupa onde não necessariamente o tecido precisa estar dobrado para eu cortar desta forma. Eu posso cortar com ele dobrado, mas também posso cortar com ele aberto. Ou seja, eu corto uma peça aqui, por exemplo, e viro ela e corto ela em outro lugar do tecido, desde que eu faça as mesmas marcações aqui que eu fiz nas laterais da peça, para as listas se encontrarem. Mas e quando eu preciso de cortar uma peça onde o tecido tem que estar dobrado? Como que eu faço? Então, nesse caso que eu falei agora, onde eu preciso que o tecido esteja dobrado, a primeira coisa a se fazer é igualar a orelha de um lado e de outro. Aqui no meu caso tá torto porque a minha orelha ela está aqui, ó, nessa posição. Então, aqui se a orelha estivesse aqui, eu teria que juntar aqui, né, certinho, orelha com orelha, e aí nessa hora eu não posso esticar o tecido, eu tenho que ir ajeitando para que o tecido fique alinhado e automaticamente as listas fiquem na mesma posição. Como eu falei que a orelha está para baixo, então por isso que o tecido está torto aqui, porque aqui é a parte do corte. Mas só para exemplificar, eu coloquei dessa forma. E aí, você vai
escolher quantas listras você vai marcar. No meu caso aqui, a primeira eu contei 3 listras e marquei na parte de cima da listra. Contei mais 5, marquei na parte de cima da listra. Aí tem que casar a lista da frente com a lista de trás. Aí você coloca o alfinetinho prendendo de pedaço em pedaço, não precisa ser de listra em listra, pode dar um espaço até maior se você quiser. E aí você vai posicionar um molde. Então, digamos que você tá com a blusa lá que o centro costas não tem costura. Você vai posicionar o centro costas aqui na dobra, né, onde você quer ir, mais embaixo, mais em cima, enfim. Posicionou, automaticamente a lateral dele vai sair correta, porque está alinhado aqui, ó. E aí você só corta. O ideal é já deixar o molde com margem de costura, para facilitar na hora do corte. Aqui eu exemplifiquei com listas pequenininhas, e talvez as listas pequenininhas, você não se incomode delas desencontrarem um pouco, mas o mesmo segue o mesmo padrão para listas mais largas, olha. A mesma técnica. Aqui eu alinhei, coloquei uns alfinetes prendendo, ó, e faz da mesma forma. Eu posicionei 2 moldes aqui, frente e costas, no tecido que eu havia riscado, sem olhar a questão de fio, só tô olhando mesmo as linhas aqui, para te explicar o seguinte. Existem modelos que, por mais que você ajeite certinho as listras, ele em algum momento vai se desencaixar, que é o caso desse modelo aqui. Por quê? Eu tenho, na parte da frente, eu tenho a pence do busto, e na parte das costas eu não tenho. Mesmo que eu tenha alinhado certinho aqui, ó, finalzinho da cava frente com o finalzinho da cava costas estão na linha, ó. Nesse caso aqui, esse modelo não tem aquele trespasse no ombro da parte das costas, então aqui o ombro também tá batendo na linha, ó. Finalzinho do ombro tá batendo na linha, do lado de cá também. Enfim, ele tá bem alinhadinho. Só que o que vai acontecer aqui, quando eu cortar e fechar essa pence, a parte de baixo aqui não vai bater com costas na questão da linha. Então, alguns modelos são dessa forma. Nesse caso aqui, se você quer bater certinho a lateral, ele deveria ser igual ao modelo que eu mostrei anteriormente, que é o caso desse vestido. Ele tem um recorte aqui no busto, e aí as linhas se encontraram certinho aqui na lateral. Tem um outro aqui também, ó, que tem um recorte princesa no busto, aí aqui a lateral bateu certinho, apesar que não tá dando pra ver muito certinho, porque acho que ele tem até um recorte aqui nas costas, mas vai bater certinho porque não tem a emenda aqui da pence. Eu peguei os moldes aí que eu acabei de cortar e fechei a pence busto. Emendei aqui a lateral, então aqui é frente, aqui é costas. Vou virar para o lado direito para você observar o seguinte. Coloquei um alfinete aqui na reta da pence para você identificar aí. Então, observa que da cava para baixo até a linha da pence, as listras estão se encontrando certinho. Porém, da pence para baixo, as listras começam a se desencontrar, porque aqui na frente tem mais tecido e como eu tive que fechar para formar a pence, o tecido subiu e aí acaba desencontrando aqui as listras. Aqui você tem 2 opções. Ou você escolhe modelos que não tem pence busto, né? Aí tem uma variedade de modelos assim. Ou você pega a pence busto e transfere ela para outro local em forma de recorte, em forma de franzido, enfim. Faz uma transferência de pence, tira ela daqui da lateral. Aí as listas vão se encontrar certinho. As dicas de hoje param por aqui, mas eu tenho muito mais conteúdo sobre esse assunto. E para eu fazer a continuação
dessas informações, eu preciso saber se você quer receber. Então vou colocar como meta 100 likes para o vídeo de hoje e que você vá nos comentários e diga eu quero. Se você tiver alguma dúvida, deixa lá também, porque eu vou ainda gravar a continuação desse vídeo. Então deixa a sua dúvida que eu te respondo na hora que eu for fazer o vídeo. Neste momento em que todos nós estamos passando por alguma dificuldade, confinados dentro de casa por causa desse vírus, nada melhor do que ouvir o que Deus tem para nos dizer. Acompanhe o versículo. Vinde a mim, todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Deus tem o consolo para a sua alma. Aproxime-se dele para ouvir a sua voz. Que Deus te abençoe com essa palavra. Ajude o canal a crescer. Faça qualquer doação a partir de R$1 no link que está na descrição. Assista os 2 vídeos que estão aí na tela. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau!